Bom, pessoal, boa tarde. Hoje, a minha expectativa é que a gente trocar uma ideia com vocês, fazer um bate-papo mais assim, uma troca de experiência, um alinhamento aí de informações também sobre a utilização do Azure DevOps no conceito de Single Team Project. Então, o que a gente tem que considerar para fazer esse tipo de utilização, fazer esse tipo de configuração? Então, vou contar um pouquinho da história sobre isso e aí eu vou demonstrar um contexto para vocês e vocês podem me interromper a qualquer momento. A ideia é que a gente, se alguns já conhecem, legal, vai conseguir já fazer algumas perguntas ou de repente até algumas contribuições mais direcionadas. Quem não conhece, ok, pode ficar à vontade para perguntar, tirar dúvida. E até se eu estiver esquecendo de falar de alguma coisa e quiser fazer uma pergunta proposital para eu poder explicar ah, essa consideração, fiquem à vontade também. A ideia é mais um bate-papo mesmo. Então, a minha ideia hoje é apresentar o exemplo para vocês, a gente avaliar algumas funcionalidades-chave para que sejam avaliados o modelo de utilização A ou B, enfim, e, e ver como é que a gente pode discutir, ajustar isso com relação ao processo, o que a gente deve levantar nesse sentido para entender qual a melhor necessidade. Mas o que é o Single Team Project? Né? Qual que é esse conceito? Da onde surgiu isso? O Single Team Project, ele é a utilização do Azure DevOps, ele tem algumas estruturas. Ele tem a Collection, que é uma coleção de Team Projects, e ele tem os Team Projects. E aí, uma das estruturas, uma das maneiras de você conseguir utilizar é você colocando todos os seus projetos ou todas as suas equipes dentro de apenas um team project e não dividir em vários team projects conforme a quantidade de projetos e de times que você tiver na empresa. Então, em resumo, é isso. E aí eu vou abrir aqui para mostrar para vocês mais ou menos o que eu estou falando, né? Assim, isso aqui, por exemplo, normalmente os times criam vários team projects. Aqui seria a collection, ou se a gente estiver falando da nuvem, seria a organization. Mas você vai organizando várias organizations com vários team projects, ou várias collections com vários team projects. Normalmente são menos collections e mais team projects. E aí você separa conforme cada time ou cada tecnologia. Quando uma equipe ou uma empresa começa a usar sem muito planejamento a ferramenta, é comum que a criação de múltiplos team projects por tecnologia ou por equipe aconteça. Só que existe um modelo em que a gente utiliza apenas um team project e que eu vou ajustar todas as equipes e todas uh, as tecnologias ou os projetos em um único team project. Então, eu vou começar a separar vários repositórios, vários times, e só que dentro de um único team project. Se a gente for explorar nesse exemplo que eu vou passar aqui com vocês, dá para perceber que a gente tem 5 projetos. E aí a gente vai ver que tem uma visualização que eu posso ver tudo isso unificado ou posso ver também isso separado, depende de quem estiver consultando, né, com relação a permissionamento também. Então, assim, eu tenho um time unificado, que ele vai conseguir ver todas as demandas, e tenho um time que é só a especialização. Então, vou vir aqui para a parte dos backlogs para mostrar um pouquinho mais do que eu estou falando. Aqui, por exemplo, eu estou com um time unificado. Então, eu estou vendo os backlogs de várias áreas, ou de várias equipes. Ó, eu estou vendo aqui do projeto D, estou vendo aqui do projeto A, e assim por diante. E se eu for para o projeto A, por exemplo, eu consigo ver só o de um projeto, eu não estou vendo os outros. E aí, assim, para isso funcionar também de uma maneira bacana, óbvio que a gente precisa fazer uns ajustes de permissionamento ali também. E aí, como administrador, em alguns momentos eu vou ver tudo porque eu estou de administrador aqui. Mas, poxa, Guilherme, mas eu já ouvi falar de Single Team Project há muito tempo atrás. Era só para poder ver os backlogs todos juntos, o backlog de todas as equipes estarem juntos. Só que hoje eu já consigo fazer isso. Eu já consigo fazer, por exemplo, uma query
que consulta cross-team essas informações. Sim, é uma situação. Mas esse conceito do Single Team Project, ele é até bastante antigo. Se a gente for consultar algumas referências, por exemplo, foi mais ali na época de 2012, na versão 2012, em que, por exemplo, eu não conseguia fazer essa consulta de vários work items espalhados em vários team projects se eu não, de maneira nativa ali na ferramenta. Eu tinha que contornar, de repente, fazendo pelo report server, ou extraindo de alguma maneira esses dados para poder reapresentar num novo laboratório. Então, tem algumas outras referências aqui, mas elas são mais antigas. E aí, assim, mas ainda é relevante, ainda é interessante fazer essa abordagem. Uma outra referência que, por um acaso, eu não encontrei, e aí ganha um troféu joinha se alguém conseguir encontrar, porque eu também me recordo que, nessa época, a Microsoft chegou a fazer uma postagem, se eu não me engano, o próprio Brian Harry, ou Brian Keller, um dos dois, chegou a fazer a postagem compartilhando números e a estratégia de migração que eles estavam fazendo para Single Team Project, que os projetos também estavam espalhados ao longo das equipes dentro da própria Microsoft e eles foram fazendo isso ficar unificado em alguns grandes Single Team Projects. E aí essa postagem tinha alguns números, tinha alguns prints, umas experiências legais, mas essa informação eu não consegui resgatar. Eu me lembro de ter lido anos atrás, mas eu não consegui encontrar ainda. Mas, poxa, mas é um conceito antigo, ainda faz sentido a gente utilizar? Por que a gente utilizaria? Claro que a justificativa pode ir mudando conforme novas funcionalidades vão surgindo na ferramenta. Antigamente, não era possível criar mais de um repositório no Azure DevOps. A gente por cada Team Project só tinha um repositório. Então, isso dificultava, e algumas pessoas acabavam criando pastas para tentar manter também o repositório centralizado. Enfim, os desafios de cada versão da ferramenta e das novas funcionalidades que vão surgindo ou indo embora, elas variam, e aí pode ser que não faça mais sentido em algum momento você continuar por causa daquela justificativa, mas nem sempre as justificativas são só funcionalidades do próprio Azure DevOps, recursos do próprio Azure DevOps. Então, assim, alguns itens que eu acredito que podem ser relevantes nessa decisão e podemos ir, conforme a gente for discutindo, ou vocês compartilharem se vocês já fizeram a utilização de Single Team Project ou não, a gente pode até melhorar esses questionamentos, vamos dizer assim. Então, o tamanho da equipe ou das equipes é algo que pode fazer diferença, porque às vezes pode fazer sentido fazer um super single team project ou até dois single team projects. Vai depender do tamanho da organização, do modelo de trabalho, dos processos da própria equipe, de como ela configura as ferramentas. Outra desvantagem que eu costumo perceber nas empresas que não usam single team project é porque ela cria um pequeno projeto aqui da tecnologia ou da equipe e acaba que ela põe a pessoa como administrador. Toma aí o administrador e usa. E deixa por conta e risco. Então, assim, isso é uma das características que precisa ser considerado quando a gente fala de single team project. Se eu botar a pessoa como administrador, eu estou ficando, de certa maneira, mais exposto. A pessoa vai ter acesso a tudo. Então, tenho que criar equipes, trabalhar o permissionamento dessas equipes, tanto no nível de repositório, quanto na parte do board, quanto em pipeline. E aí, nesse sentido, vou até ir complementando aqui, enquanto a gente vai explorando, mas assim, com relação ao permissionamento, eu diria que é um dos itens que precisa ter alguém mais experiente, um pouco mais experiente com relação ao Azure DevOps, para poder saber o que ele está permissionando, o que ele está abrindo, em qual grupo que ele vai colocar um novo membro ali que está entrando, seja um desenvolvedor, seja um gerente, para de repente um gerente não apagar acidentalmente um arquivo do repositório. E claro que, como está versionado, você até consegue resgatar, mas evitar outras situações, vamos dizer assim. Então, o permissionamento, se você tem ele num único Team Project, você já está aplicando para todos os projetos ali. Você não precisa ficar permissionando aquele gerente ou aquele desenvolvedor
em cada projeto que você incluir ele. Ah, não, nesse aqui ele pode ter esse conjunto de permissões. Aqui eu vou replicar novamente esse conjunto de permissões. Então, eu acredito que o permissionamento é um dos itens que é importante e que nem sempre, mesmo seja single team project ou não, nem todas as equipes às vezes se atentam a esse ponto. Eu avalio como um ponto importante de ser levado em consideração e nem sempre as pessoas levam isso em consideração. Mas no single team project ainda tem alguns benefícios porque já está centralizado. Então, eu não vou precisar ficar acessando outros subprojetos, vamos dizer assim, para fazer o ajuste desse permissionamento. Então, eu colocaria que o permissionamento precisa de alguém mais experiente para poder liderar. Se você não tem alguém mais experiente, pode ter algumas falhas de acesso aí até que a pessoa domine e controle o que ela está ajustar de permissionamento. Se a pessoa pode ver todos os projetos ou não, se pode ver todos os repositórios ou não. De repente, se algum pipeline tem alguma restrição. Então, eu diria que esse é um fator também relevante com relação a equipe tem alguém mais experiente de Azure DevOps ou não? Eu acho que esse é um ponto a ser levado em consideração na hora de fazer essa abordagem, ou pelo menos o apoio de alguém mais experiente. Poxa, eu estou começando a usar o Azure DevOps agora, ou eu estou revisando o meu processo agora, né? Porque eu tenho as equipes usando de maneira muito heterogênea e quero começar a unificar até para conseguir aplicar e auditar padrões de qualidade. Então, se eu vou iniciar a utilização do Azure DevOps ou do TFS, enfim, eu devo iniciar ele separado ou junto? Bom, aqui eu acho que é um outro ponto interessante da gente levar em consideração, porque atualmente, pode ser que em algum momento isso mude, né? Mas já faz alguns anos que isso não mudou. Então, se eu quiser começar a utilização de maneira unificada, criando todos os projetos, todas as equipes, todas as tecnologias num único team project, e depois eu decidi, por qualquer motivo, até por maturidade, enfim, que eu quero separar esse team project em 2, 3 ou vários, é mais tranquilo, porque você consegue clonar ou duplicar. Se você for falar a nível de on-premises, você pode duplicar o banco de dados e depois só excluir o restante dos projetos de cada lado. Você conseguiu fazer a separação de maneira mais fiel. Agora, se você tem 2 team projects e quiser juntar, não é tão simples. Aí talvez você só consiga elaborar estratégias de que vamos migrar por alguma ferramenta que faça a migração dos work items, depois por outra ferramenta que faça a migração dos repositórios. E aí, dependendo do repositório, se for Git, é mais fácil de preservar o histórico, mas dependendo se for TFVC ou outros tipos de repositórios, outros tipos de ferramenta, nem sempre a gente consegue preservar o histórico. Então você começa a ter prejuízos na questão de migração dos outros módulos para tentar unificar. Então você tem que aceitar que assim vai ter uma linha de corte, né? É daqui em diante que está unificado. Daqui para trás, aceita que aqui é o ponto inicial. Então, normalmente, para equipes que às vezes não têm tanta prática, eu costumo fazer essa consideração também, de olha, vamos começar unificado, porque depois, se for para separar, é mais simples. E se tiver separado para depois unificar, a gente tem a dificuldade não só de limitações da ferramenta, e pode ser que ao longo do tempo isso mude, mas até de processo das equipes. Talvez uma equipe depois vai ter que mudar a maneira de trabalho e você, iniciando unificado, você reduza essa diferença de modelo de trabalho de cada equipe. Outro ponto a mesma equipe, ela atende diversos projetos, ou é um projeto para várias equipes, independente de qual for esse modelo, quando é single team project, fica mais fácil de você acompanhar o andamento desses relatórios. Eu vou mostrar um exemplo aqui, da utilização de alguns benefícios aqui, enfim, mas existem outras abordagens, existem outros plugins, a gente pode discutir já já. Antes de eu mostrar um exemplo aqui para vocês, eu vou abrir aqui e ver os outros tópicos aqui. E aqui é meio que no mesmo sentido, né, de que
a equipe está atuando em vários projetos ou a mesma ou várias equipes atuando no mesmo projeto. Você conseguir ter uma visualização de sobrecarga das pessoas que estão trabalhando ali naquela equipe ou não. E eu acho que eu esqueci um slide aqui, mas não tem problema não. Com relação à gestão da equipe. E nessa questão da sobrecarga, eu vou mostrar um modelo aqui específico, mas não é o único, e nem, enfim, depende da característica de cada cenário. Se a equipe quer fazer o máximo de aproveitamento de funcionalidades padrão da ferramenta, ou se ela almeja algum tipo de customização, depende da realidade de cada empresa mesmo. Mas, e aí eu vou aproveitar para comentar com vocês aqui, por exemplo, a questão de sprints paralelas ou unificadas. Mas como assim, né? Sprints paralelas ou unificadas? Bom, aqui eu tenho um projeto em que já está configurado de maneira unificada, então eu tenho vários projetos e várias equipes atuando aqui. Esse aqui é um fictício, mas vai ser o suficiente para a gente poder entender a situação. E aqui nós estamos vendo de maneira atemporal, né? Eu vou passar aqui para a gente ver esse backlog de maneira temporal. Então, deixa eu aumentar aqui para, de repente, melhorar um pouquinho a visualização. Não, para essa aqui é melhor eu manter reduzido. Então, eu tenho duas sprints configuradas aqui, e daqui a pouco a gente explora aqui a configuração dessas sprints, mas como eu vou voltar uma porque os dados estão na anterior. Então, aqui eu estou vendo a sprint de maneira unificada, então, de todos os times. Eu comecei aqui com 200 horas de atividades e, ao longo do tempo, isso foi evoluindo. E, ao final do período, terminou aqui faltando 20 horas de atividades. Tá? Então, de maneira unificada, vamos dizer assim. Se eu quiser dar uma olhada, como é que foi o andamento só do projeto aqui, do projeto G, como eu estou usando também a mesma sprint, a mesma iteração, ele vai mostrar também o mesmo período de tempo, só que aqui ele está falando, olha, você começou com 40 horas e terminou em 0. Ah, legal. Se eu for para o time A, eu vou ver aqui, vamos voltar aqui uma iteração. Opa, já o time A começou com 40 horas e ele terminou com faltando 16 aqui no burn down, né? Pô, mas lá no unificado eram 20 horas, então deve ter alguma outra equipe que soma com esses 16 aqui. Vamos ver se é o D. Volta uma iteração. É o D, exatamente. É o que está com 4 horas faltando. E se eu for nos outros dois projetos, os outros dois projetos vão estar com esse burn down concluído no final. Então, o que acontece é que se eu utilizar esse é um dos benefícios de eu utilizar de ter todas as equipes sincronizadas, vamos dizer assim, que aí você consegue ter também uma visão centralizada. Ah, Guilherme, mas é a única visão centralizada? Não. Obviamente que a gente, ao longo do tempo, também foram surgindo novas funcionalidades, novas versões da ferramenta e que isso vai se ajustando. O Delivery Plan mesmo, ele não é tão antigo quanto a ideia quanto o conceito de Single Team Project, mas ele acaba facilitando a gente ter essa visão unificada, mesmo que de repente as equipes não utilizem a mesma sprint. Então aqui eu vou mudar aqui para vocês para mostrar como é que seria o Delivery Plan para essa equipe que está totalmente sincronizada. Então, tenho aqui quais os backlogs que estavam previstos aqui nessa época e qual a data, enfim, tem aqui de todas as equipes. Né? E aí eu posso configurar se eu quero ver de todas as equipes ou só de algumas, aí a gente já começa a entrar um pouco nas configurações do próprio plugin. Né? Mas se eu não tivesse as minhas equipes centralizadas, usando a mesma sprint, obviamente que eu não consigo consolidar o burn down. Mas eu consigo ver num formato de linha do tempo como que está a sincronização das demandas de cada um.
E até já tem uma outra versão desse plugin saindo, ou não sei se já saiu, confesso que a gente pode consultar junto aqui, mas você tem uma visualização melhor também de qual o relacionamento entre os backlogs para poder entender ali as entregas ou até as interdependências. E aí, assim, quando eu falo de de iteração unificada, vou mostrar aqui como é que ficou a configuração, tá? Então seria unificado e a minha empresa como um todo, ela tem essas duas iterações, o período de tempo, enfim, e aí, em tese, a empresa inteira teria que andar nesse ritmo, nessa cadência, até porque e aí no sentido de que se eu também for ter backlogs que é, são de equipes diferentes, mas que são funcionalidades que as duas equipes vão implementar para entregar um único resultado, fica também, de certa maneira, mais fácil de sincronizar. Mas tem que ver se as equipes, de fato, conseguem trabalhar tão sincronizadas assim ou não. De novo, isso depende da realidade de cada cliente, de cada projeto. E aqui eu fiz mais simplificado mesmo, com relação às áreas, elas são, respectivamente, o nome dos times. Mas eu poderia configurar aqui que o time tem mais de um time. De repente, o time D, que por um acaso está com o mesmo nome do projeto, mas que o time D também teria acesso ao projeto A. Então, a gente começa a ver aqui essa situação também. Mas eu diria que essa é uma das características da gente conseguir utilizar o Single Team Project. E aí, assim, aqui eu não estou utilizando o plugin que eu estou utilizando nesse momento é o do Delivery Plan, mas no restante eu não estou usando nenhum plugin. Então, depende de fato da característica de cada cliente. Eu passei por um cenário que o cliente falou: olha, a gente quer zero customização, a gente quer utilizar a ferramenta com que ela veio, enfim, e o mínimo do mínimo de customização. Alguns passaram por um trauma de que não tiveram dificuldades de fazer a atualização, porque eles alteraram o template quando ainda era aquele template de XML, e não esse template novo, que a gente até consegue ajustar por aqui, novos campos do, dos work items, e consegue fazer uma hierarquia de template. Então, naquela época, fazer essas customizações podia te custar fazer essas customizações de template podia te custar depois a atualização. E aí o que eu tento explicar é que com a atualização, a própria ferramenta implementou um novo modelo, uma nova abordagem que, mesmo fazendo essas customizações, por exemplo, nos work items, você não perde a atualização da ferramenta. Você continua recebendo aqui as atualizações e tudo mais. Então, assim, o que eu vejo é que o conceito do Single Team Project vem se apresentando interessante e usual. Não vejo mais tantos artigos abordando esse tema. Só que o que eu vejo mudar são as justificativas que você utilizaria, porque algumas dessas justificativas eram baseadas em funcionalidades da ferramenta. E a partir do momento que eu posso agora criar mais de um repositório dentro do mesmo projeto, que eu posso fazer alterações nos work items sem ter um prejuízo de atualização. Então, quando a justificativa é a ferramenta, essas justificativas acabam ficando indiferentes. Mas existem outras justificativas com relação ao processo, ao modelo da empresa, à gestão, as pessoas que têm de responsável, a maneira como a gente vai montar esses relatórios para conseguir visualizar. Os relatórios vão ficar mais vão ficar mais focados aqui no, no desculpa, vão ficar mais focados aqui na utilização e na navegação aqui do Azure DevOps, ou vai ir para um Power BI ou para uma ferramenta de outro lugar que vai consolidar esses dados junto com as informações que estiverem sendo gerenciadas aqui. Então, eu vejo muito essa questão, esses pontos a serem levados em consideração quando a gente vai tentar avaliar as justificativas ou quais são os pontos relevantes de se utilizar o Single Team Project ou não. E aí, no geral, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu não sei se vocês já utilizaram o Single Team Project, se vocês já têm alguma experiência, ou se é a primeira vez que vocês estão ouvindo falar. Aí eu queria ver um pouquinho de vocês aí, até para saber algumas outras considerações que eu posso apresentar.
enquanto alguém fala aí, um de cada vez, por favor, eu vou tentar, eu vou tentar navegar para pegar a atualização do plugin aqui que eu comentei anteriormente. Uhum. Então, aproveitando, né, que você falou sobre se já ouviu ou se já utilizou, né? Uhum. Eu tinha ouvido falar, mas ficou muito mais claro numa reunião que eu tive com o pessoal que o próprio Igor explicou um pouco sobre a questão de você ter um projeto único e você conseguir ter um portfólio de projetos a partir dessa visão que você mostrou, né? E aí depois eu fiz uma configuração aqui no meu Azure DevOps, fiz uns testes, que até o próprio Igor passou para mim uma documentação, e depois foi aquilo que eu mostrei para você lá no workshop do banco, que a gente fez uma configuração rápida dos times só para mostrar o delivery plan. Então, a minha experiência em relação a isso é nesse sentido, viu, Guilherme? Mas o meu ponto principal, acho que é efetivamente essa questão da configuração, né? Acesso, o que é possível fazer sem precisar dar acesso, sabe aquela coisa? O que é mais, o que eu consigo facilitar e o que eu efetivamente preciso me preocupar com permissionamento e assim por diante. Então, realmente é uma discussão que para mim faz sentido ter, entendeu? O que é melhor e o que não é melhor, aonde se encaixa e aonde não se encaixa. Lucas, fica à vontade, tá? Opa, deixa eu baixar minha mãozinha aqui. Então, eu lembro que você até tinha apresentado, né, Guilherme, essa ideia do Single Project, de falar, faz um Tech Talk, eu chamo o time para a gente discutir. Eu tenho algumas considerações que é o seguinte, Single Project, ele é bom, ele é melhor para boards. Por que para boards? Porque aí você tem o controle por time, mas você tem um risco de overheading por causa de configurações de acesso. Quem que pode mexer nas interações? Quem que pode configurar os error paths? Então, acho que nesse ponto pode gerar um overheading, mas para efeito de centralização no projeto, aí você tem o problema de eleger uma pessoa apta na ferramenta que controle, né, a parte administrativa desse projeto, ou uma ou mais pessoas que estejam aptas a poder fazer a configuração do projeto. E a questão do overheading também gera um problema com relação quando a gente sai do boards e vai para os pipelines e repositórios, porque para os repositórios, se a gente está falando de vários times que estão atuando com códigos-fontes diferentes, estão atuando com pipelines diferentes, você pode ter ali coisas que estão expostas nesse single project que, na verdade, não poderiam estar, né? Então, até usando como exemplo nós aqui, por que a gente cria projeto para cada cliente? Porque realmente são coisas totalmente separadas. Até para o modelo atual do Azure DevOps Services, eu acho que seria ideal, seria um single organization, né? Hoje a gente tem duas organizações, né? E aí você tem o CloudMotion BR e você tem o CloudMotion Projects. A ideia, o Igor pode até me corrigir se eu estiver errado, o CloudMotion Projects era para separar do CloudMotion BR, que seria CloudMotion BR projetos internos e CloudMotion Projects, os projetos com os clientes, né? Onde a gente poderia expor o nosso DevOps Service para os clientes, né? Por exemplo, vou compartilhar o nosso Azure Boards com um cliente X, né? Então ele vai ter acesso específico a esse único Team Project e aí ele vai poder compartilhar, colaborar informações conosco. Então a única desvantagem que eu vejo é como você gerenciaria tudo isso, dado que de repente eu quero compartilhar um board com o cliente, né? Por mais que você inclua no Team, que é a questão do overheading, a separação do repositório, né? Separação do repositório, se eu vou estar rodando pipelines. Então, quando eu vou associar, por exemplo, uma pipeline a um work item, se eu não corro o risco de pegar uma pipeline que é de outro projeto e associar erroneamente lá como linked no meu work item. Repositórios, você também teria que ter alguém olhando a parte de segurança dos repositórios para dizer que o time A não pode acessar o repositório do time B, e assim por diante. Então, por causa desse overheading, normalmente os times partem para esse modelo que nasceu, né, basicamente no Azure DevOps Services. No TFS ele era assim, meio que o conceito de uma collection só, né? E aí alguns clientes, vendo a necessidade de separar por causa dessa questão de overhead e tal, eles criavam mais de uma collection, né? Então, até no TFS 2018, você tem aí mais de uma collection, às vezes, criada. Então, nesses pontos, eu acho que para single organization, o conceito é legal. Para single project, só fica essa questão de, beleza, quem que vai ser o cara crachá que vai cuidar da configuração, que vai ser responsável por esse overheading, sem que atravesse, né, o território de cada time
e cada código-fonte ou pipeline específico. Mas acho legal o modelo em termos de Azure Board, eu acho bem legal. Eu assim, não sei se eu não entendi direito, mas com relação a, eu vejo que com relação à nuvem ou ao on-premises, só muda a nomenclatura de organization ou de collection, mas os dois, eu acho que a complexidade de utilização e configuração seria a mesma. Aí assim, eu não sei se eu de repente não entendi o ponto que você quis fazer a observação. Você quer esclarecer ou você quer que eu siga? Mas eu não entendi o que você não entendeu. Porque, assim, para mim a complexidade é a mesma. Os dois o mesmo tipo. O que muda, às vezes, assim, a questão da versão, mas a maneira que eu vou fazer a configuração das restrições de acesso e tudo mais acaba sendo o mesmo nível de complexidade. Se eu estou na nuvem ou se eu estou no on-premise. Não, a questão não é se está na nuvem ou on-prem, a questão é de quem vai ser o administrador do projeto, quem que vai gerir os times, quem que vai gerir os permissionamentos. Isso que eu chamei de overheading. Então você pode jogar isso... Você falou de single organization e como de repente. Mas entendi, beleza. O conceito, eu acho que o conceito do single project pode ser para single organization. Então, a questão do single organization, que eu dei até esse novo nome, é usar o conceito do single project como single organization. Mas você mantém a questão da cada um no seu quadrado, né, para você evitar o overheading. Porque geralmente no projeto você tem... criando então vários projetos. Assim, seria ou não single team project. Exatamente, porque cada projeto você tem um PO, né? E aí você está delegando para um cara administrador do single project que ele tem que gerenciar, né, ou ele ou mais de uma pessoa, né, gerenciar outros projetos que não necessariamente ele está tão envolvido quanto o time A ou o time B estão, entendeu? Então, por isso que eu falei da questão de overheading. Entendi. Aí, assim, a experiência que eu também posso compartilhar nesse sentido sim, todos os artigos que eu vi, ou até experiências que eu vivi, a configuração é mais complexa e, por isso, precisa de uma pessoa que tenha mais afinidade com a ferramenta. Ao mesmo tempo, enfim, ela vai fazer um ajuste mais fino. E nem sempre as equipes se preocupam em fazer esse ajuste mais fino. Quando você tem single team project, claro que você poderia desenvolver um script para atualizar em lote, mas seja em qualquer um dos modelos. Mas num outro cliente que eu passei, tive a oportunidade de implantar esse modelo, a gente criava, por exemplo, grupos que era, por exemplo, desenvolvedor. Né? Eu criava um novo grupo aqui chamado ponto desenvolvedor, dava a permissão para ele aqui nos repositórios de escrita. Aqui a situação já está numa visualização diferente. Mas eu dava a permissão, tem um nível pai desses repositórios no Azure DevOps On-Premises, e aí os repositórios ficam embaixo desse nível mais alto. Então a gente dava a permissão nesse nível mais alto de edição, só que tirava o de leitura. E aí, assim, no perfil de desenvolvedor, eu só acrescentava para a equipe dele ou para ele, enfim, de novo, depende de como que você está fazendo essa gestão, para passar a visualizar. Então, assim, eu já tinha um mapeamento de permissionamento para o perfil de desenvolvedor ou para o perfil de infraestrutura e só ia acrescentando conforme a necessidade aqui. Esses mesmos perfis a gente fez também para pipeline e para o módulo do teste pleno. E uma curiosidade que eu posso compartilhar é o seguinte, eu acho que depende também do cenário, mas quando a gente definiu esses papéis, e aí quando você faz um mapeamento de permissionamento, de perfis, independente se vai ser single team project ou não, isso facilita você também contabilizar o licenciamento. Porque não é todo mundo que vai precisar do licenciamento que inclui um módulo de teste. Não é todo mundo que vai precisar do licenciamento que custa. Você pode usar o stakeholder para alguns perfis, às vezes até para a maioria que está só acompanhando. E aí, nesse cenário de utilizar o stakeholder, a gente percebeu que o stakeholder não conseguia contribuir na wiki. Ele só consegue contribuir na wiki se ele for um licenciamento basic, por exemplo.
Então, era um dos fatores que a gente levava em consideração ali em gestão de permissionamento. Mas, de novo, isso vai depender realmente, precisa ter é um pouco mais complexo essa configuração. Ao mesmo tempo, você, de repente, consegue centralizar a gestão ou a auditoria, mas sim, eu concordo que pode sobrecarregar, e nesse outro cliente, vamos dizer assim, um pouco maior, acabava tendo uma equipe. Fala aí, Marcos. Não, desculpa. E não só um cara. Desculpa, é que só dando um toque aqui que o Igor levantou a mão, mas só para, não sei se você está vendo, mas é só dando um toque. Não estou vendo, por favor, podem me interromper a qualquer momento, fique à vontade, fala aí. Só dando um toque. Não, eu acho que ele estava me ignorando deliberadamente, mas tudo bem, não ia falar nada a respeito. Mas já que você tocou no assunto, a discussão tá boa, mas acho que ela tá muito comportada. Bota fogo nesse parquinho, vocês estão com dó de tretar, mano? Caramba! Não, o Lucas já falou aí, eu tô falando, bom, eu entendo. Vocês são muito gentle, mano. Mas eu não vejo só como a questão do board mesmo. Eu assim, tanto do... Eu vejo que normalmente as pessoas não dedicam o tempo para fazer um mapeamento de permissionamento, por exemplo. Eu posso falar que eu concordo com os dois e discordo dos dois? Olha que posição mais confortável de se colocar, né? Só para facilitar, fala aí. Primeiro, eu gosto do modelo de Single Team Project, mas eu concordo com o Lucas que o principal beneficiário é o board. A gente faz essencialmente para facilitar o board, fato. Porque a gente quer simplificar a extração de relatórios, e fazer relatório quando está todo mundo no mesmo Team Project é infinitamente mais fácil. Por outro lado, eu concordo que as outras partes do produto que não têm o conceito de time como First Class Citizen acabam sofrendo um pouco mais, porque o board entende o conceito de time. E se todas as partes do produto entendessem o conceito de time, nós não estaríamos tendo essa conversa aqui agora. O problema é que como o time só existe no board, a gente tem que fazer gambiarras, e essas gambiarras acabam gerando um overhead. Entretanto, e aí vem o nosso diferencial como CloudMotion, a gente consegue compensar esse overhead. Então, até compartilhando experiência da qual talvez vocês não estejam cientes ou talvez conheçam parte. Um pouco do trabalho que a gente fez primeiro na EDG, que depois a gente fez para o Banco é exatamente de diminuir esse overhead. Por quê? Lá, em ambos os casos, a gente partiu para um modelo de Single Team Project. E o Lucas matou a principal dor que a gente tem quando a gente escolhe o modelo de Single Team Project. Ele gera um overhead administrativo. Porque, para funcionar Single Team Project, eu preciso tirar as permissões de todo mundo. As pessoas não podem sair criando as coisas à vontade, porque senão eu perco a estrutura. O formato que a gente definiu, ele se perde, porque a ferramenta não força, ela não impõe esse formato. Então, qual foi o meio termo que a gente buscou? Começou primeiro lá na Edenred, depois evoluiu no mercantil. A gente construiu, literalmente, um mecanismo de self-service. Ou seja, todo esse processo administrativo para suportar o One-Team Project, que ele implica em várias etapas. Eu realmente preciso lá, em termos de boards, eu preciso criar um time, preciso adicionar as pessoas no time, preciso configurar os boards, preciso configurar os backlogs, preciso configurar a área, preciso configurar a iteração, as regras do board, eu preciso aplicar um template, porque a gente padronizou as regras de board, então as regras de colorir cartão e tudo mais, tudo isso é aplicado em tempo de criação de time, e aí a gente tem que ir para o resto. Quando chega no Repos, eu preciso dar permissão para que as pessoas acessem só os repositórios daquele time, daquela equipe, daquela squad, por assim dizer. Então, como que a gente fez isso? Primeiro, aquilo que a gente chama de time dentro do Azure Boards, que é aquele último drop-down que a gente tem lá, normalmente a gente tem um time default dentro de um Team Project, mas a gente pode ter vários times. Aquele time, ele é também um grupo de segurança. E isso é um tremendo pulo do gato. Então, primeira coisa é que a gente tira proveito desse grupo de segurança para tudo. Então, lá no Repos, na configuração na raiz, que era aquela que você estava procurando agora há pouco, que estava comentando, Guilherme, a gente tira as permissões por padrão de todo mundo. Então, o grupo contributor, por padrão, não tem permissão em nenhum repositório do meu Team Project. E aí, o que a gente faz? A gente combina um padrão de nomenclatura, e essa é uma parte tricky, porque a nomenclatura não tem como forçar, não tem nenhum enforcement de nomenclatura, então o cara pode criar uma nomenclatura que fuja do padrão, mas aí a gente consegue contornar isso, porque se ele criar um repositório fora do padrão, a gente poderia ter relatórios que rodam uma vez por dia puxando isso. Mas no caso dos clientes, a gente deu uma outra solução. O que a gente fez? Falando de repos. Então, quando uma pessoa entra num time, imagina que eu acabei de contratar um novo desenvolvedor para o time. A gente tinha criado um formulário onde qualquer lá team lead,
ele consegue ir e adicionar uma pessoa. Se bem que os team admins, depois a gente combinou de que a gente teria team admins dentro dos times, e o team admin consegue convidar pessoas. E ao convidar uma pessoa pela tela do Azure DevOps, aquela pessoa já entra no grupo e automaticamente ela ganha acesso a tudo que ela precisa que aquele time tenha acesso. Com relação aos repositórios, o que a gente fez? A gente fez um formulário self-service para criação de repositório. Então, toda vez que alguém precisava criar um repositório, o cara lá e entrava num formulário, preenchia qual era a equipe que ele estava, qual era o sistema que ele estava trabalhando, qual era o nome do repositório. E assim eu criava um repositório já usando o padrão de nomenclatura que a gente tinha definido. E acabava sendo até mais conveniente, porque eu já herdava automaticamente a estrutura de segurança. Tudo isso baseado em script PowerShell, tá? Para a parte de pipelines, tanto de build quanto de release, a gente fez algo muito parecido. Então, diferente dos repositórios que não têm o conceito de estrutura de pastas para agrupar os repositórios, as builds e as releases têm. Então, cada vez que a gente criava um time, eu criava uma pasta na parte de builds, criava uma pasta na parte de releases, e lá dentro os times podiam criar os seus pipelines e já dava permissão para os membros do time de trabalhar naquelas pastas. E tudo isso começando a partir de um formulário para oferecer um serviço self-service para que o cliente não tivesse o overhead. Então, como vocês podem imaginar, o script era bem grandinho, o script tinha, não me falha a memória, mais de 100 linhas de PowerShell, mas, cara, funcionava redundex. E, na verdade, é um negócio que, sabe, eu até gostaria de mostrar isso, porque, modéstia à parte, ficou bem bacana o negócio. Porque, de novo, reforçando, se a gente não faz isso, o custo de um anti project, como o Lucas falou, fica muito alto. Eu só vejo esse custo sendo viável em cliente se a gente entrar com o nosso diferencial de CloudMotion, e aí é para isso que os clientes contratam a gente, para a gente levar essa expertise de, por exemplo, usar um Power Automate ou usar qualquer ferramenta de formulário para capturar essas informações e depois integrar isso com um pipeline. No caso desses clientes, a execução desses PowerShells ficava a cargo de um pipeline, então a gente tinha um time lá que a gente chamou de DevOps, mas ou qualquer coisa do tipo, onde a gente tinha esses pipelines de automação para criação de time, para criação de repositório, e dali para frente o time tinha autonomia para administrar qualquer coisa relacionada ao time. Então o time pode mexer nos seus repositórios, ele pode mexer nas suas builds, pode mexer nas suas releases, pode mexer nos seus boards, mas nada fora do seu escopo. Então é como se eu tivesse mini Team Project no final das contas, porque a gente acaba tendo um isolamento muito parecido com o que o Team Project oferece. Fato que a gente precisou fazer algumas gambiarras, então, recapitulando. No caso do Borges, a gente cria um time. No caso do Ripples, como ele não tem o conceito de pasta, eu preciso desabilitar a criação de repositório, e aí eu preciso implementar um pipeline de self-service, porque a criação de repositório tem que ser automatizada. No caso da build da release, como ele tem o conceito de pasta, eu não preciso fazer isso. É só eu tirar a permissão da pasta raiz e dar permissão só na pasta do time, e aí o time cria lá naquele contexto. Eu acho que, enfim, nas suas considerações aí, acabou expondo que o Lucas também falou, a questão é a complexidade, né? Fica mais complexo e ainda piora se você manter isso manual. E aí eu vou usar isso como benefício, porque aí pelo menos a equipe, em algum momento, aí depende, obviamente, da consultoria e do tempo que vai dar a consultoria, ou se você está fazendo um planejamento de médio, longo prazo ou curto prazo, mas você ao menos passa a se preocupar com isso, de você definir um padrão para que você consiga implementar um script e implantar o cenário de maneira mais automatizada. Enquanto você não fecha um modelo, e vou dizer, hoje, por exemplo, a gente tem um modelo, não sei se está documentado em alguma wiki, alguma coisa aqui na CloudMotion, enfim, mas ainda é executado de maneira manual e sob demanda, mas quando você também passa a fazer os scripts que automatizam isso, que você entende, consegue mapear um processo, e aí isso pode ser mais relevante e impactante em grandes empresas, em grandes instituições financeiras, que você começa a garantir que está seguindo um processo de qualidade, que está tendo as verificações que deveriam ter, que você consegue implantar, e aí assim... e quando a gente só coloca a ferramenta e sugere, e se você continuar imaginando que vai ficar tudo manual, de fato fica oneroso. Então eu concordo em adicionar que se vai ser single team project, ok, você acaba forçando ter que definir a política, vamos dizer assim, como é que vai ser utilizado e configurado, mas você já tem que pensar nessa elaboração desses scripts de apoio para acelerar os processos. E aí me veio um outro insight aqui do seguinte, que várias vezes eu tive a oportunidade de alguém falar, fazer uma pré-venda do Visage, não, porque o Visage, enfim,
vamos usar o Obsidian, mas assim, porque a ferramenta você desenha o processo lá e ela executa tudo automático. Só que ela não vai executar se você não desenhar o processo. Então, você não tem automação. E talvez a diferença, quando você propõe o Single Team Project e tal, é que você consegue usar a ferramenta mesmo sem a definição. Pô. Não é pré-requisito que esteja definido o processo para que aquilo aconteça. Então, você meio que... Agora, se você não definir, obviamente vai virar uma zona. Mas meio que dá uma forçada você ter que definir essas políticas, ter que entender a estratégia e, realmente, se for só uma pessoa, pode ser que você sobrecarregue. E aí, assim, você vai ter isso numa wiki para passar por pessoas para ter um pipeline que a pessoa só aprova determinado novo membro ou novo repositório. Então, assim, você começa a forçar a definir os processos e quando você tem os processos e as regras definidas, fica também mais fácil de você fazer script e ficar repetitivo. Então, assim, eu diria que é um benefício também, mas que talvez ele custe mais caro. Guilherme, só para ser moderador aqui, o Lucas levantou a mão. Gente, Lucas, pode falar, jovem, não precisa esperar, não. Eu não estou vendo daqui vocês levantando. Só para não atrapalhar seu flow, né, cara? Pelo menos eu não gosto de ter o meu flow interrompido. Não sei vocês, mas eu não gosto. Mas, enfim. Há um outro bloco, assim, eu acho legal, mas um outro bloco para implementação do Single Project, não sei se você tem uma carta na manga. Por exemplo, nós temos o Single Project. Beleza, eu tenho times que trabalham com Scrum e tenho times que trabalham Waterfall. Como que a gente faz nesse caso? Ou até poderia ser times que trabalham com Scrum e times que trabalham com Kanban, né? Que acaba que a configuração fica diferente também. Se não for, assim, aí de novo, o benefício de utilizar nessa proposta que eu fiz, a demonstração aqui, de todo mundo usar o mesmo Single Team Project, a mesma coisa, é a questão de unificar o burn down, principalmente isso. Mas quando tem modelos diferentes, obviamente que aqui dentro vai ficar separado os boards, como que cada demanda funciona, enfim, e aí você vai ter que configurar, ter uma atenção a mais com relação às áreas. E aí, assim, esse time que está trabalhando no Waterfall, ele vai poder ver as demandas do pessoal de Scrum, e aí, assim, mesmo que os dois times também estivessem usando a mesma metodologia, mas um pode ver o do outro, e se você está usando o Waterfall e não o Scrum, o Kanban, às vezes você vai estar abrindo mão de relatórios que a própria ferramenta oferece aqui para você. Aí você vai precisar de um Power BI ou de uma outra ferramenta que faça a coleta desses dados e mostre para você. Então, assim, também vai ter que ver se consegue ajustar os work items para atender o seu cenário. Mas aí, se eu não me engano, Guilherme, quando a gente cria um Team Project no Azure DevOps hoje, aí a minha questão foi em cima disso, né? Aí, quando você cria um Team Project, ele já pede qual que é o Process Template que você vai utilizar. Então, a minha dúvida em cima desse modelo beleza, até onde eu sei, você só pode associar um Process Template por Team Project. No caso, a gente só tendo times, como que a gente separaria um cara que é CMMI com um cara que é Scrum ou outro cara que usa Microsoft Agile, enfim. Sim, não, isso mesmo que você falou. Com relação ao template, a gente não consegue fazer um mix de template. Então, de repente, seria um single team project das pessoas que trabalham no modelo X e um single team project das equipes que trabalham no modelo Y. Seriam já dois, né? Viraria dois team projects. Você já está quebrando, né? Mas, enfim, pode ser uma estratégia. Ou você quebra ao longo do... Uma das vantagens, assim, é você conseguir unificar a configuração não só do board, mas também dos permissionamentos. O Igor falou sobre criar um formulário para a criação de repositórios. Em outro cenário, Igor, a gente teve que fazer um script que também criava os pipelines, porque a equipe de operações podia ter acesso ao stage de pré-produção e produção, mas eles não podiam ter mais acesso no que era de desenvolvimento e homologação. Já isso ficava para perfil de desenvolvimento e teste, vamos dizer assim. Então, a gente também já automatizava o script, ajustando esses permissionamentos, os aprovadores de cada stage. Só que depois que surgiu o YAML como opção de
de pipeline, né, de você configurar o pipeline, você consegue fazer um template, né? E no modelo clássico, a estratégia que tinha para isso era usando os tasks groups e os libraries, né? E nesse sentido que aí a gente também fazia o permissionamento, mas conseguia fazer uma reutilização, porque está todo mundo no mesmo team project. Até a utilização dos agentes, aí assim, faço a pergunta aí que eu não me recordo, não tenho certeza. Eu consigo usar o mesmo agente em diferentes team projects ou collections? Se a resposta for não, então estaria também mais um motivo que às vezes auxilia a gente ter um aproveitamento melhor dos agentes. E só para finalizar a linha de raciocínio, não sei se alguém já levantou a mão ou não, mas com relação ao database, se você tem um ou vários team projects, pelo menos no on-premises, você só tem um database. E aí, quando vai dividir, você quer de fato separar até em nível de database, então teria que ter na hora de separar, você tem que lembrar que você também vai separar a collection. Eu tive clientes, comentei em outro momento aqui, que a base de dados ela estava da collection estava com mais de 1,5 TB e não era single team project, era vários team projects mesmo, mas era todos na mesma collection e a base estava enorme mesmo após revisões e tudo mais, e a base crescia 500 megas a cada mês. Então pode ser, assim, eu estou começando a ter um database enorme aqui, eles ainda não mudaram essa questão, então pode ser uma estratégia a ser considerada também, se a base, por algum motivo, enfim, está ficando muito grande, então além de quebrar o single team project, você também quebra a collection, e de novo, separar é mais fácil do que juntar. Claro que hoje a gente já tem também ferramentas super robustas para fazer a migração dos boards, o fato de ser o modelo como o próprio Git trabalha também para fazer migração fica muito mais fácil do que repositórios centralizados. Os novos modelos de pipeline sendo YAML também fica mais fácil de você exportar, importar e tudo mais. Claro que aí você começa a perder alguns históricos nesse sentido, mas, de novo, separar também é muito mais tranquilo do que em algum momento a gente ter que fazer uma estratégia de juntá-los. Não sei se alguém fez. Acho que o Igor está com a mãozinha levantada. Fala aí, Igor. Ou não? Eu consigo levantar a mão de alguém aqui? Eu não estava com a mão levantada, mas eu estava esperando para entrar na conversa. E aí vocês se empolgaram tanto que eu esqueci que ia comentar. Eu ia comentar uma coisa tão bacana, tão importante. Peraí que eu já lembro já. É coisa de velho. Me dá 2 segundos que eu já lembro que eu ia falar com vocês. Alguém vai comentar alguma coisa enquanto eu lembro do que eu ia falar? Lembrei. Desculpa. Foi mal. Uma das coisas foi o agente. Eu ia brincar com o Lucas, que o Lucas é daqueles que quando entra num debate, ele guarda a granada no bolso, porque se tudo der errado, ele joga a granada e joga a meleca em todas as paredes, não só no ventilador, né? Porque tirar a carta do Process Template foi apelação, hein, Lucas? Não, eu não queria, né? Mas apelou grana, né, Lucas? Não, brincadeira. Normalmente, quando a gente está conversando com o cliente, o Process Template eu costumo mencionar como único blocker. Se eles fazem questão de ter o mesmo Process Template, ou se eles fazem questão de ter Process Templates diferentes, ou de dar autonomia para os times escolherem o seu próprio Process Template, obviamente isso impede a estratégia de Single Team Project. Se bem que eu vou dizer que, por experiência, até baseado em histórico, tipicamente o que acaba acontecendo é que a gente vai para um meio termo, tá? A gente acaba escolhendo um modelo de processo que seja flexível o bastante para atender times que fazem Scrum, que fazem Kanban e que fazem CMMI. E aí não é por acaso que o meu modelo de processo preferido é o Ágil, porque ele acaba funcionando bem para esses 3 cenários. Então, tipicamente, como parte do processo de negociação com o cliente, para validar se ele tem algum blocker, porque, óbvio, como consultoria, a gente sempre tem que ser muito responsável de garantir que a gente não está colocando o cliente numa roubada. Então, nesse primeiro momento, eu preciso fazer o papel de advogado do diabo e levantar todos os motivos pelos quais ele não quereria um modelo de Single Team Project. Porque se a gente conseguir mapear todas as objeções e conseguir garantir que nada vai ser um impeditivo para ele, o cliente vai mais tranquilo para o modelo que a gente sugerir. Ou até mesmo para a gente poder dizer para ele, esse modelo não funciona para você, um outro modelo funciona. Mas uma parte dessas discussões, normalmente o que a gente percebe é que o ágil é um bom compromise, é um bom meio do caminho aí entre um processo mais formal e um processo mais
leve, mais ágil e que eles suportam diversos modelos de trabalho. Eu acho legal vocês estarem compartilhando e resgatando essas informações, porque ajuda, seja para a gente fazer, de fato, um Tech Talk mais direcionado e falando, digamos assim, as nossas conclusões e não esse debate, vamos dizer assim, mas ajuda até a gente escrever um artigo mais atual. E a gente vai ver aqui, por exemplo, uma das referências, né, na questão do DevOps do TFS, enfim, ele conseguiu, na época, o Brian Harry falando, olha, internamente, o que você está descrevendo como Single Team Project, a gente faz internamente, mas e assim, a justificativa é a mesma. Tem um gerenciamento muito pesado na questão de permissionamento, de áreas e tudo mais. Então, esse, por exemplo, é um dos motivos que a gente vê que perdura, né? Ao mesmo tempo, a gente não teria, eu não tenho como medir, ou enfim, de repente, a gente precisa refletir sobre isso, o quanto que pode, que o fato da gente elaborar os scripts pode forçar uma padronização e até acelerar o processo do que se ele fosse manual. E talvez escrever um artigo mais atualizado sobre isso, e talvez não para falar, olha, o Single Team Project é o melhor ou é o certo, mas ajudando a descrever quais são os pontos que estão sendo levados em consideração para que essa decisão seja tomada. Enfim, o dele aqui está mais antigo, como eu compartilhei também no PPT aqui, eu gostaria muito de conseguir achar a postagem da Microsoft. Eu não consegui achar, todas as vezes que eu tento pesquisar de novo, voltar, eu não consigo achar eles falando sobre isso. Mas eu acho que pode ser um conteúdo legal, ou seja, e aí assim, a gente pode tanto fazer um novo Tech Talk já com as conclusões e com os itens que a gente listou aqui para poder ir para o YouTube, quanto uma postagem mesmo do blog, mais ou menos fazendo essa abordagem que os outros já fizeram. E a gente vai ter muita atualização, os próprios plugins, a gente vai poder falar do que tem hoje, a utilização dos agents, do agent pool. Se eu não me engano, o agent pool, se não me falha a memória, ele é por collection e não pelo projeto, que eu não estou com isso fresco aqui na cabeça. Isso mesmo. Você cria os pools no nível da collection e depois você referencia os pools nos team projects. O permissionamento você dá no nível de team project. Então, um pool ele pode ser referenciado por mais de um team project. Então aí acaba que ele não estaria amarrado. Então, assim, acho que a ideia era mais ou menos essa mesmo, a gente trocar essas figurinhas, trocar esses comentários. Aqui, meu exemplo, nós até, se for o caso, a gente faz isso até no Azure DevOps da própria CloudMotion, mas esse que eu montei aqui no meu pessoal, todos os dias eu botava o despertador para vir fazer um andamento nas tarefas, para ter aquele burn down ali exibido, tá? Mas a gente pode ver se tem algum laboratório que já está pronto ou não, mas tentar trazer um exemplo aqui para dentro da própria CloudMotion. E aí a gente vai ter mais pipelines também, pode ter os próprios repositórios, enfim, dar o nome da versão ou da data que a gente configurou aquele projeto, porque pode ser que depois comece a vir novas configurações e novos itens que a gente tem que mudar. Mas eu acho que eu fiquei satisfeito com as observações que vocês compartilharam aí. Eu acho que é mais ou menos isso. E que, a partir disso, eu consigo também pegar a gravação de novo e pegar esses itens e ir fazendo um artigo um pouco mais elaborado. Tem mais alguma consideração aí de vocês ou eu posso interromper a gravação? Recebi o joinha de alguém que eu não vi quem foi. Então, eu vou interromper aqui. Agradeço demais a colaboração aí de vocês, o tempo. A ideia era que fosse mais um bate-papo mesmo.